Chegamos à sétima aula do conteúdo de energia aqui no canal Ciência TV. Você lembra o que a gente fez nas últimas aulas? Começamos a trabalhar a parte matemática de trabalho. Então, antes de começar essa parte de análise gráfica do trabalho de uma força, não custa nada retomar um pouquinho o que nós vimos nas duas últimas aulas, que foram em si muito simples, muito tranquilas, não é verdade? O que nós tínhamos percebido? A ideia inicial era, se eu tenho um bloco, um corpo qualquer de massa, eu aplico uma força F sobre esse corpo, eu então provoco um deslocamento deste corpo de uma posição para outra, certo? Que a gente vai chamar aqui de D, e essa distância dada em metro. Então, quando essa força é aplicada, nós dizemos que a força realizou o trabalho sobre o bloco e a intensidade dessa força pode ser calculada por trabalho é igual força, a intensidade da força que foi aplicada, vezes o deslocamento. Isso para quando a força é aplicada paralelamente ao plano em que ocorre o deslocamento, correto? E se não fosse paralela, se ela tivesse um certo ângulo, como por exemplo aqui neste exemplo que eu estou dando, certo? Eu tenho um bloco, eu tenho uma força sendo aplicada com um certo ângulo aqui, e essa força, ela desloca o bloco daqui até aqui, esses dois pontos, por uma distância d, portanto. E a gente viu na última aula, na aula 2.6, que nessa situação eu tenho que calcular a componente Fx da força, certo? Então, a componente Fx é a multiplicação pelo cosseno desta força. Então, a gente tem que trabalho da força, F, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que foi feito da força com o plano. Correto? Na verdade, é a mesma equação, só que numa a gente tem que considerar somente a componente horizontal, a componente x dela, que é a componente responsável por deslocar efetivamente o bloco. Correto? O que vamos fazer hoje, em especial? Trabalhar graficamente com esse conceito aqui. Então, o que nós vamos encontrar? Vamos imaginar, eu estou trazendo dois exemplos aqui, correto? E o que nós vamos encontrar nesses dois exemplos? Imagina a seguinte situação, então, eu tenho um gráfico de força, e essa força está dada em Newton, por um gráfico, força por deslocamento dado em metro. Vamos imaginar então ainda que eu tenho aqui a minha curva aqui no gráfico sendo representada desta maneira aqui. Perfeito? Vamos atribuir valores para cá, tá? Então vamos imaginar que a força que estava atuando aqui no eixo Y, ela fosse de 10 newtons. Perfeito? Essa força, quando foi aplicada, ela provocou um deslocamento de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos imaginar aqui cada quadradinho sendo uma unidade mesmo. Provocou então um deslocamento de 6 metros. Nessa situação, apesar de nós termos esse gráfico representando a aplicação dessa força e o deslocamento dela, ou seja, do trabalho em si, a gente pode até utilizar a própria equação, uma vez que a força aqui ela é constante. Então bastaria eu fazer assim, ó, trabalho é igual, qual que é a intensidade da força? Ela é constante, ela é sempre a mesma, 10 newtons, vezes o deslocamento que foi produzido, portanto, 6 metros, correto? Isso aqui daria pra gente 60 joules. Nenhuma novidade, não é verdade? Mas nem sempre vai ser assim. E se, por exemplo, você não lembrar essa equação? Agora está simples, nós estamos fazendo uma aula atrás da outra, eu acabei de fazer uma revisãozinha bem rápida a respeito de como se calcula por equação o trabalho, né? E se você esquece essa equação? De repente você só tem um gráfico para trabalhar, né? Então, o que nós temos que saber é, para você calcular o trabalho de uma força por meio de análise gráfica, basta você calcular a área embaixo da reta que nós temos representando nesse gráfico. Ou seja, uma vez que eu calcule essa área aqui, eu tenho diretamente o valor do trabalho.
Mas você pode me perguntar, por quê? Por que se eu calcular a área, eu estou calculando o trabalho? Olha essa figura geométrica. Nesse caso aqui nós temos um retângulo, não é verdade? Não temos um quadrilátero de forma geral. Como que nós faremos para calcular esta área aqui? Na verdade, o que a gente faria era multiplicar este lado por este lado, não é verdade? Por exemplo, então eu posso falar assim, que aqui para calcular esta área, bastaria eu calcular a multiplicação da base pela altura. Não é verdade? Matemática bem simples, bem antiga essa daí, bem tranquilinha. Bom, mas quando eu faço esse cálculo de área, ou seja, quando eu multiplico a base pela altura, quais grandezas nós estamos multiplicando na verdade? Nós estamos multiplicando a base, que nada mais é que o próprio deslocamento, certo? Pela altura aqui, ó, que nada mais é que a força. Ou seja, o que nós estamos fazendo é força vezes deslocamento. Portanto, é o cálculo do trabalho. Então, o trabalho pode ser calculado, vou enfatizar mais uma vez aqui, pela área. Então, isso aqui eu poderia dizer que é equivalente a eu calcular a área, que no caso para a gente seria a base vezes a altura. A base seriam 6 metros, vezes a altura, que seriam 10 newtons, e teríamos então os nossos mesmos 60 joules. Aí você fica pensando, né? Poxa, eu tenho que lembrar que calcula a área. Quanto isso vai simplificar minha vida se eu posso utilizar uma equação, de repente está até na minha cabeça. O problema é que nem sempre o gráfico vai ser bonitinho assim, né? Então, vamos imaginar aqui um segundo exemplo agora, em que eu tenho novamente a aplicação da força em newtons pelo deslocamento em metros, certo? Vou desenhar aqui uma nova curva para a gente e vamos imaginar que ela fosse exatamente isso. E agora, como nós vamos calcular o nosso trabalho? Se você tentar fazer pelo método da equação, você vai ter um grande problema. Sabe por quê? Vamos calcular, vamos ver quanto tem de deslocamento aqui. Aqui, 2, 3, 4, 5, os mesmos 6 metros que nós tínhamos anteriormente. Certo? Correto? Olha aqui, ó. Vamos descer aqui bonitinho, 6 metros. Quanto que vale a força? A força aqui, na verdade, ela não tem um valor constante. Ela começa como zero e vai aumentando gradativamente até um valor. E esse valor ela atingiu quando a distância percorrida pelo objeto, que estava sendo empurrado por essa força, era de 6 metros. Então eu vou jogar um outro valor aqui. Vamos imaginar 20 newtons de força. Certo? Então, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ótimo. Aqui eu sei que valem 6 metros. A minha pergunta é: qual é o valor da força que eu vou utilizar? Começa com 0. 1, 2, 3, vai subindo. Qual o valor que eu uso? 1, 2, 3, 4. Eu tenho todos eles até o 20. Então, dessa maneira, eu não consigo utilizar a equação para calcular o trabalho. E eu vou ter que me valer, então, do método gráfico, puro e simplesmente. Correto? Então, vamos lembrar aqui. O que a gente faz mesmo? Calcula a área debaixo da figura geométrica, correto? Então, vamos identificar que figura geométrica é essa que está aqui embaixo dessa curva aqui. Curva que a gente fala de maneira geral, né? Que a gente sabe que é uma reta, mas dessa curva aqui que determina pra gente qual foi a variação da força em relação ao deslocamento. Isso daqui é um triângulo retângulo, não é verdade? Ó, temos dois catetos e temos a hipotenusa, aqui forma um ângulo de 90 graus, perfeito. Então eu sei que se eu calcular a área, então o trabalho vai ser a área do triângulo, não é verdade? E como que eu calculo então a área do triângulo? Bom, se você for imaginar o seguinte, isso aqui é a questão matemática da coisa, né? Se você tivesse um quadrilátero,
bastava multiplicar um lado pelo outro, ou seja, a base aqui de baixo pela altura. Como você tem um corte literalmente nesse quadrilátero, dividindo ele ao meio, essa área aqui é a metade do total. Então, base vezes a altura dividido por 2, ou aquilo que você decorou lá como sendo a altura de um triângulo retângulo, certo? Base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, quais são os valores que nós temos que assumir aqui? A base dele são 6 metros. A altura dele, nesse caso, vale 20, são os nossos 20 newtons. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto pra gente? 20 vezes 6, 120 sobre 2, e chegamos aos nossos mesmos 60 joules que nós tínhamos no exercício anterior. Juro para você que foi sem querer, não foi premeditado. Correto? Então, o que nós temos que ter em mente? Basta a gente calcular a nossa área embaixo da curva do gráfico. Correto? O que eu vou fazer aqui agora? Um último exemplo, um pouquinho mais complexo, trazendo múltiplas figuras, tá? Então eu vou apagar aqui tudo que nós fizemos. Deixa eu passar minha super borracha aqui. Se você tivesse uma sala de aula convencional, presencialmente, seu professor estaria apagando a lousa e você teria que ter a maior paciência do mundo. Aqui não vai ser diferente. A diferença é que você pode adiantar o vídeo, né? Daqui a alguns segundos eu vou estar falando já montando alguma coisa. Mas vamos lá apagar, olha que coisa chata. Eu vou apagando, 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 apagando. Uma limpadinha melhorzinho. Ótimo, pronto, agora sim. Vamos lá, vamos desenhar um novo gráfico. Eu vou desenhar um gráfico um pouquinho maior agora, para a gente poder trabalhar melhor nele. Nossos dois eixos. E vamos imaginar, então, que a força atue da seguinte maneira. Força dada em Newton, deslocamento dado em metro. A nossa força vai atuar da seguinte maneira. Olha que coisa mais linda, hein? Ela vai começar sendo aplicada já com uma certa intensidade. Vai chegar aqui, vai permanecer constante. Depois ela vai sofrer uma redução e aí permanecer constante. Ótimo! Beleza? Entendeu? Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos atribuir os valores aqui. Vamos supor que ela saia já sendo aplicada com 10 newtons de força. E ela vai subindo de forma constante até este ponto aqui. E eu vou imaginar então que aqui são 30 newtons de força. Nesse momento, ela produziu um deslocamento, vamos imaginar, de 10 metros. Aí ela permaneceu constante aqui com 30 newtons, e vamos imaginar que o final dela aqui tenha dado 20 metros. Aí ela foi decaindo, decrescendo, até chegar nos mesmos 10 newtons iniciais, e aqui então, sei lá, 25 newtons, permanecendo constante até chegar aqui, e vamos supor então 40 metros. Certo? Nosso problema, calcular o trabalho. E agora, o que a gente pode fazer? Que figura geométrica é essa? Não sei, não existe essa figura geométrica. Mas o que nós podemos fazer é reduzir essa figura geométrica desconhecida a figuras geométricas que nós conhecemos a forma de calcular. Bem mais simples, não é verdade? Então o que eu poderia imaginar é o seguinte, tem várias formas de sair daqui. Eu vou querer fazer, ó, aqui um triângulo retângulo. Ó, então esse caso aqui, ó, eu já estou determinando uma figura geométrica 1 aqui, correto? Vou também determinar, então isso aqui já separei da nossa figura. Lembrando que eu preciso calcular a área inteira aqui de baixo. Vou separar aqui, ó, esse quadrilátero aqui, determinando aqui, que é a minha segunda figura geométrica. Tenho este outro triângulo fininho aqui, ó, que eu vou até puxar ele para cá, minha terceira figura geométrica. E por final, vou ter esta aqui grandona aqui embaixo, tá vendo? Minha quarta figura geométrica. O que eu tenho que fazer então?
calcular essas áreas e somar essas áreas. Porque quando eu somo essas áreas, eu estou juntando cada um desses valores para formar o meu total, ou seja, o trabalho total. Correto? Então, vamos lá. Figura 1. Que figura geométrica é essa 1? É um triângulo retângulo, não é isso? Então, a área, que vai ser igual ao nosso trabalho, é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Quanto vai dar isso pra gente? Qual que é o tamanho da base? A base começa aqui e termina aqui, portanto, tem o valor de 10. A altura, se começou aqui e terminou aqui, saiu do 10, foi para o 30, portanto, a distância entre 30 e 10 só pode ser 20. Tudo isso aqui dividido por 2, correto? 10 vezes 20 são 200. 200 por 2, 100. Então, eu já tenho 100 joules indicando logo ali de cara. Na figura 1. Vamos calcular agora a figura geométrica 2, que é um quadrilátero. Então, a área, para a gente aqui, vai ser a mesma coisa que o trabalho, e nesse caso, só multiplicar a base por altura. Não é isso? Então, a base vai do 10 até o 20, então, novamente, eu tenho uma base de 10, com uma altura, novamente, a base de 20, né? Saiu do 10 aqui, e foi até o 30, portanto, tenho 20. Isso aqui vai me dar mais 200 joules para minha contabilidade geral. Correto? Figura geométrica 3. Que figura geométrica 3 é aquela lá? É um triângulo retângulo novamente, portanto, só falar que é a base vezes a altura dividido por 2. Vou enfatizar bem isso. Qual que é a base dele? Estava no 20, foi parar no 25, portanto, a base são 5. Já ia escrever 25 ali. São 5 metros de base por uma altura equivalente a do 10, novamente, até o 30, por 20. Tudo isso aqui dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 5, 50 joules. Então, mais aí. E a última figura geométrica, que é bem facinha de calcular, figura geométrica 4, é esse retângulo grandão aqui de baixo, ó. Todo ele, porque essas três figuras nós já calculamos, cuja base vale 40, então a área pra gente é igual ao trabalho. Eu vou nem escrever a equação, vou falar aqui que a base vale 40 vezes a altura, que vale 10. Portanto, nós temos um trabalho igual a 400 joules, correto? Isso aqui que eu tenho que fazer então, tenho que somar tudo isso. Então, a somatória de todas essas áreas vai me dar o trabalho. Então, eu posso escrever matematicamente assim, só para você se acostumar com a linguagem. O trabalho total vai ser igual, ó, somatória. Essa aqui é a letra, essa letra grega que nós usamos em matemática para representar somatória, ou seja, a soma de todas essas parciais. A somatória de quem? De todas as áreas. Tudo bem? Então, o que nós temos que falar? Que o trabalho total realizado pela força vai ser os nossos 100 joules, aqui o primeiro, mais 200 joules do segundo, mais 50 joules do terceiro, e mais aqui por último, mais 400 joules. Portanto, o nosso trabalho total vai ser igual a 400, 600, 700, 750 joules. Ok? Gostaria que você ficasse atenta só a um último detalhe. Esta ideia de que nós podemos chegar a uma grandeza calculando a área embaixo de uma curva, ela não é válida única e exclusivamente para o trabalho. Existem inúmeras outras aplicações e o que importa é você ter entendido o porquê nós podemos calcular por meio da área. Por quê? Ou para finalizar nossa aula, vou enfatizar isso mais uma vez, porque quando você calcula a área, você multiplica um lado pelo outro. E se eu multiplicar esse lado por esse, eu estou multiplicando força por deslocamento. Nós sabemos que força multiplicado por deslocamento, além de ser a nossa área aqui, também é igual ao nosso trabalho. Correto? Espero que tenha ficado claro essa aula para você, que isso te ajude.
A gente se fala na próxima aula quando a gente vai começar a trabalhar com as formas de energia. Um grande abraço, até a próxima.